Oi, bonitas, tudo certo? Então, maquiagem de hoje sempre é muito pedida no meu canal, mas como acontece assim, ó, num vídeo de vez em quando alguém pede, daqui a pouquinho no outro alguém pede de novo, eu me acabo esquecendo, não é uma maquiagem que vem em massa os pedidos, entenderam? Mas eu achei que era super útil realmente trazer uma maquiagem mais marcante, com tons opacos, com cores opacas, 100% opaca essa maquiagem. É bacana pra quem já tem uma ruguinha na pálpebra e não quer realçar, é bacana pra quem não gosta de brilho, enfim, eu tentei ser neutra nessa maquiagem, tipo uma maquiagem bem neutra, vocês estão vendo os tons assim super usáveis pra vocês realmente conseguirem aproveitar pra vários eventos. Então já que tu sempre me pede uma maquiagem opaca e quando ela vem colorida, hoje ela veio neutra, então, certo? Os produtos de hoje eu trouxe algumas novidades, produtos que eu ainda não tinha usado em vídeo, vocês encontram lá na loja Tons e Cores. Vamos ver essa maquiagem de pertinho. Vou começar porque é mais fácil do que parece, como sempre é mais fácil do que parece, né, gurias? Vou usar o jumbo branco da Dylos, gente, em toda a pálpebra móvel. Aí vocês vão perceber que esse olho aqui, ele tem um formatinho específico, né? Uma ondinha, né? Um formatinho de tio. Bem sutil, mas tem. Então eu já vou fazer o olho nesse mesmo formato com o jumbo pra facilitar na hora de aplicar sombra, tá? Então se tu vai fazer redondo ou vai fazer mais bicudo, já acompanha o formato na hora de aplicar. Tipo, vai usar só como inspiração a ideia das cores e não vai usar o mesmo formato, né? Como eu sempre digo que é pra vocês adaptarem. Então vocês já vão mudar o formato aí, ó. Então eu vou aqui fazer um bico, ó, que é bem onde vai vir a minha sombra. Dá umas batidinhas pra ficar mais perfeitinho. Isso aqui ajuda muito, gente, na hora de fazer o formato do olho, porque às vezes com o pincel, de repente tu não tem tanta habilidade, mas com o lápis tu consegue fazer direitinho, né? Nesse caso de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar só com sombras opacas. Então, qualquer sombra opaca de qualquer marca, a gente precisa de um fixador, tá? Porque senão elas... Algumas até pigmentam, mas elas não fixam, né? Vamos lá, eu vou usar uma paleta nova. Nova pra mim e nova pros nossos vídeos também, tá? Que é a Clean Color Pro não sei o que, porque tá apagado, não consigo ler. Paleta mate, tá? Eu vou colocar o link dela bonitinho, porque ela tem lá na Tons e Cores. E ela é, olha gente, que tudo... Toda opacona é ótimo, né? Mas toda opaca, toda fosca, com cores super usáveis. Então fica a dica aí pra quem tá procurando uma paleta opaca, tá? Eu vou usar esse tom aqui, ó, de laranja. Eu vou começar com ele, tá? Depois as outras cores eu vou mostrando, porque como a paleta é muito grande, fica ruim de ficar mostrando tudo de uma vez só. Eu vou pegando uma a uma, tá? Onde eu vou aplicar, gente, esse laranja? Bem no meio da minha pálpebra. Aí, quem quer que a cor fique bem evidente, pode pintar uma região maior, tá? Eu vou me concentrar só aqui nessa parte, porque quando eu vier um glitter, não consigo tirar. Só eu. Quando eu vier esfumando, gente, vai dar um efeito de que a sombra tá numa região maior, tá? Então eu vou colocá-la só aqui no meio. Agora, com o mesmo pincel, eu tô usando o número 7 do meu kit, só vou limpar ele pra gente não ficar trocando muito de pincel, tá? Eu vou usar esse tom aqui, ó, que é um tom bem de pó, assim, parece um pó facial, porque ele é bem bege e bem opaco. Vou começar usando ele abaixo da sobrancelha pra limpar bem essa região. Como ele é opaco, eu gosto muito. E bem aqui no começo da pálpebra, tá? No cantinho interno. Arrastando por cima desse laranjinha. Não é bem laranjinha, né, gente? É um tom, assim, quente, que eu não sei explicar, mas... Vamos chamar de laranja, tá? Mas não é laranja, é tipo salmão, eu acho, né? Ok, pra tirar essa marcação aqui, gente, eu vou ficar bagunçando as cores, tá? Arrasta um pouquinho do bege pra cima do laranjinha pra cima do bege. E assim a gente vai tirando essa linha marcada, tá? Esse efeito aqui é sempre mais fácil de fazer com sombra cintilante, sempre fica... dá menos trabalho, sabe? Mas já deu, tá? Agora, gurias, eu vou mudar de pincel, vou vir com um pincel menor. Esse é o número 10 do meu kit, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar com as sombras escuras, então eu quero pintar uma região menor. Desde que seja pincel de cerdas naturais e não seja muito grande, vocês vão conseguir esse mesmo efeito que eu vou fazer agora. Eu vou primeiro usar, cadê? Aqui, ó, a sombra preta da paleta, tá? E depois eu vou vir com esse marrom bem escuro aqui, tá? Mas primeiro o preto. Onde, gente? Eu vou preencher esse branquinho que tem ali agora, ó, direitinho, quer ver? Ó, vou dando batidinhas, tá? Pra sombra ficar bem no lugarzinho dela.
Tem que fechar bem esse branquinho pra não ficar manchado, tá? Ó. Quando tiver bem preenchidinho, a gente vai começar a arrastar ele por toda a dobrinha do olho. Ó, eu tô levantando a minha sobrancelha, gente, pra ficar bem no lugarzinho certo, tá? Não é uma marcação de côncavo isso, tá, gente? É bem na dobrinha mesmo, tá? Côncavo é um pouquinho mais acima. Tem que ser com pincel pequenininho, agora vocês entenderam por quê, né? Que se tu vier com pincel grande, tu já pensou na hora de fazer esse acabamento aqui? Vai ficar com o olho todo bem pretão, né? Um pouquinho mais. Pronto, e agora antes de esfumar e misturar isso, eu vou vir com o marrom, aquele que eu mostrei pra vocês, e vou bem aqui na divisão entre o preto e o laranja, pra tirar essa marcação feia. Vocês entenderam, gente? Não é um monte de sombra pra confundir a cabeça de vocês, sabe? Por que eu tô falando assim? Eu sei que tem tu aí que tá me assistindo que tem uma super habilidade, ou até já é maquiadora e sabe exatamente o que é que eu tô fazendo. Mas tem a menina que tá entrando na história agora, de se apaixonar por maquiagem. Daí fica, mas por que ela tá colocando um monte de cor que às vezes não dá efeito? Gente, cada cor tem um porquê, tá? Cada sombrinha tem um porquê de estar ali, ó. Se não tivesse esse marrom aqui agora, ia ficar todo marcado o meu pretinho ali em cima do laranja, né? Então a gente dá assim umas batidinhas. Vou voltar com um pouquinho da sombra laranja com esse mesmo pincel pra me ajudar nesse degradê. Ó. Então, o clarinho, que é o laranja, vai vir por cima desse marrom que ficou ali no meio só pra tirar aquela divisão. Viu? Viu que tem um porquê? Ok, agora, gurias, eu vou esfumar isso aqui, deixar ele com um acabamento mais bonito. Eu vou usar o pincel número 9 do meu kit, tá? Que ele é, chanfradinho, tá vendo? E fofo. Mas qualquer pincel que seja fofinho, vocês já vão conseguir fazer esse mesmo efeito, tá? Então eu vou lá na sombra marrom, de novo, a mesma, e vou encaixar bem a pontinha do pincel, bem na minha dobrinha. E vou ficar aqui com o pincel bem leve, fazendo movimentos de vai e vem, pra tirar bem essa marcação, tá? Aí, gurias, fica aqui até achar que tá bom. Para algumas pessoas demora mais, para outras demora menos, vai do teu nível de exigência e de habilidade na hora de esfumar, né? Tem gente que esfuma só um pouquinho e já acha que tá bom. Eu gosto de esfumar bastante, então eu vou ficar por aqui um tempinho, tá? Ok, já tá bem esfumadinho, tá bom, né? Gente, meus vizinhos estão numa conversalhada aqui do meu lado, mas tá, vocês ignorem, foquem em mim, tá? Vou agora pro delineador em gel, gente. Esse aqui é o da Toque de Natureza. Eu vou usar ele com um pincelzinho chanfradinho, mas pode ser delineador líquido ou até lápis. Se tiver bem apontadinho, vocês vão conseguir um efeito bonito, tá? Tem que chegar mais perto do meu espelho, porque a cegueta não enxerga, né? E vou começar a traçar, gente, bem fininho aqui, ó, no canto de dentro do olho. Já vou fazer um biquinho aqui também, tá? Esse foi sem querer, porque eu borrei ele ali, ó. Vou ter que limpar depois. Acontece comigo também essas coisas, tá? Não precisa ficar chateada quando acontece contigo. Olha aqui, ó, o que tem do meu lado, tá? Depois a gente limpa. E vou traçar, gente, bem grosso aqui no final. Esse delineador tá bem molhadinho ainda, né? Mais fácil de borrar também. E vou diminuindo, tá? Quando chegar aqui no final, gente, eu vou fazer um rabinho, mas não é um rabo pra aparecer muito, tá? É só pra dar uma definição no final da minha sombra preta ali, ó. Pra ajudar a ficar bem marcadinho esse final, tá? Se tu gosta mais esfumado, faz mais esfumado. Vamos limpar juntas, uma coisa que eu nunca fiz em vídeo com vocês, né? Limpar borrão da maquiagem. Vamos fazer, então? Então, eu vou pegar um cotonete, gente, e um pouquinho de base, tá? A base é a base que eu tô usando na minha pele hoje, que é a Mary Kay Beige 4, da Tiny Wise. Então, ó, sujei o cotonete. O que acontece se eu vier aqui com um demaquilante, gente? Eu vou fazer uma mancha na minha pele, né? E a base não. A base vai me ajudar a remover simplesmente aquilo que eu quero remover, ó. Então eu vou vir bem aqui, vou pressionar e vou fazer um girinho com o cotonete, ó. Agora eu vou vir pro lado seco pra fazer o arrematezinho, tá vendo? Ó, mesma coisa aqui. Ladinho seco. Limpamos. Tá vendo? Agora eu só preciso vir ali naquele pedacinho de olho que tá faltando a sombra e preencher, ó. Isso chama-se, gente, improviso, enjambração, né? Sou boa nisso. Remendo, né? Remendei, ó. Remendei, mas nem dá pra ver, fala sério. Então, assim, ó, não precisa se desesperar se acontecer aí contigo, porque também acontece comigo. Eu tô super mal posicionada aqui, ó.
com medo de deixar essa paleta cair, em vez de dar, gente, eu vou usar o jumbo mesmo da Dylos, mesmo que eu usei na pálpebra móvel, tá? Vou passar bem forte aqui na linha d'água pra ficar com o olho bem aberto. E se tu não gosta desse efeito, acho que eu não preciso nem falar que tu não precisa fazer, né? Substituir pelo teu pretinho de sempre. E abaixo na raiz dos cílios eu vou usar o da Toque, o lápis preto da Toque. Só que, gurias, eu não vou ir até o final do olho, ó. Eu vou deixar esse espaço aqui aberto, ó, para entrar um pouquinho de luz. Então funciona super bem pra quem tem olho pequeno e gosta de maquiagem marcada, tá? Gosta de maquiagem forte, maquiagem escura, enfim. E aqui, gurias, eu vou ir até o final hoje. Eu ia deixar aberto, mas não vou, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai selar esse lápis para ele não escorrer e não borrar no meu corretivo. Então eu vou vir com um lápis bem pequenininho. Esse é o número 12 do meu kit, ó, que é de Cédulas Naturais também. E vou vir na mesma sombra marrom que eu usei pra fazer o contorno do olho e... Deixa eu baixar esse espelho um pouquinho. E os esfumadinhos, tá? Então, vou vir aqui selando pra esse lápis não derreter. E pronto! Vou pra máscara de cílios e vou voltar de cílios postiços. Me espera aí que eu já volto. Voltei, ciliuda já. Cílio postiço, o mesmo de sempre, é o Natural 3 da First Kiss, porque eu tenho vários aqui, que eu acho lindo. Tá, mas adaptei com o teu cílio de sempre, o cílio que tu gosta também, tá? Nas maçãs, gente, eu vou usar o blush, o 05 Abóbora da Toque de Natureza, que ele tem esse tom de abóbora. Deixa eu botar de pertinho pra te ver. Ó, esse tom de abóbora, ele tem umas partículas brilhosinhas, mas na pele ele fica quase opaco. Então eu vou usar ele só aqui no gordinho, gente, porque eu já tinha passado um pouquinho de contorno, tá? Então vai só no gordinho aqui mesmo, ó. Só pra dar o arzinho de querida, de saudável, tá? Esse tom, assim, gente, não é o tom que mais me favorece, tá? Mas a ideia é trazer coisas novas e novas possibilidades pra vocês e que vocês mudem com o que vocês têm aí, tá? Mas funciona, ó, se usar de levinho dá, tá vendo? E nos lábios, gente, eu vou usar um batonzinho da Dylos Matte. Esse é o 52 Top. Ele tem um tom, assim, de boca com um fundo levemente puxado pra esse tom de laranjinha, meio coralzinho, tá? Meio rosinha. Vamos ver como é que vai ficar? Gente, já que eu tô com tudo opaco, eu vou completar, então, com o gloss Tunísia da Jequiti, tá? Que é esse tom de douradinho. Eu acho que vai fechar bem com o tom que a gente usou no olho. Mas, pra quem não gosta de gloss, eu, assim, ó, tenho fases, tá? E esse gloss aqui, da Jequiti, eu já tô no 3º tubinho dele, de tanto que eu amo. Então, não é todo gloss que faz a minha cabeça, tá? E tô pronta! Gostaram, gente? Maquiagem super neutra, vocês viram? Mesmo usando esse tomzinho aqui do meio, a maquiagem não perdeu esse ar de clássico, não é nem clássico, mas esse ar neutro realmente, que era o que eu queria trazer para uma maquiagem para vocês. Ou seja, usem e abusem em qualquer ocasião e com praticamente todos os tons de roupa, que vocês vão ficar lindonas, tenho certeza. É bacana para quem não gosta de muita informação na maquiagem, mas também não quer ficar apagadinha, né? Então esse é um tipo de olho super legal, não gosta de sombra cintilante, tá aí então para tu que sempre me pediu uma maquiagem opaca de festa. Não precisa ser só festa, né, gente? Mas fica aí uma opção pra vocês adaptarem. Certo, bonitas? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, que eu adoro saber, adoro ler a opinião de vocês, saber que vocês estão ali, ó, firme e forte comigo a cada vídeo. Certo? Dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!